Seja muito bem-vindo à nossa primeira semana DEP de desenvolvimento pessoal e profissional. E durante essa semana nós vamos falar sobre a inserção e planejamento de carreira. E é claro, nós escolhemos o novo normal. Mas o que é esse novo normal? Então, durante essa semana nós vamos ver aí o que nós precisamos fazer, algumas técnicas não só para a inserção, mas principalmente para o desenvolvimento, o planejamento da nossa carreira, visto que a maioria de nós não temos o hábito de planejar a nossa carreira. Bom, já que estamos falando sobre esse novo normal, vamos entender o que é este novo normal. E aí, nós temos que entender como que nós vivíamos, porque nós tínhamos uma mentalidade e hoje, infelizmente ou felizmente, nós estamos precisando mudar essa mentalidade. O que tinha então? Como nós conseguimos ver aqui, tudo era muito... As coisas aconteciam muito rapidamente, tudo era usufruído muito de forma exaustiva. Então, por exemplo, nós temos aqui uma foto de uma praia lotada, todo mundo se aglomerando, todo mundo participando daquele momento que existia ali. O mesmo acontece com os shoppings. Os shoppings eram lotados, né? As pessoas precisavam não só estar consumindo, também estar consumindo, mas as pessoas elas precisavam sair, elas precisavam encontrar seus amigos, sair com a sua família. Então, acabou desenvolvendo determinados hábitos que, é claro, impactava o meio ambiente, impactava a maneira de se viver. Também as rodovias, porque as pessoas elas queriam ir e vir, elas necessitavam desse ir e vir. E os centros das cidades, claro, eram aglomerados, eram lotados. As pessoas tinham essa necessidade. Mas de repente tudo aquilo que nós passamos décadas que desenvolvemos esses costumes, esses hábitos e até mesmo determinados valores, de um dia para o outro as coisas elas começam a mudar. E aí o que acontece? Nós começamos a perceber que vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade. E que realidade é essa? Aquela realidade do qual nós temos que deixar os nossos valores, que nós tínhamos os nossos costumes, os nossos hábitos anteriores e nos adaptarmos a uma situação diferente. Então, nós começamos a perceber que para a nossa sobrevivência era necessário mudanças. E o que são essas mudanças? Mudanças que nós estamos vivendo ainda hoje. Mudanças estas que impactam diretamente ou indiretamente a nossa vida pessoal, a nossa família e, é claro, a nossa vida profissional. E quando nós falamos da nossa vida profissional, a nossa vida profissional, o desenrolar dela depende de nós. E é aí que nós entramos durante essa semana para falar do planejamento. Porque às vezes, como antes, se tornou tão rotineiro que nós não temos tempo para planejar a nossa carreira. As coisas elas vão acontecendo de uma velocidade tão rápida que nós não paramos para analisar determinados pontos que poderiam mudar a nossa carreira. E isso é um ponto muito importante, porque nem sempre nós estamos no caminho correto, nem sempre nós estamos no caminho que nós desejávamos estar. E aí, essa mudança, ela depende de nós. Só que não pode ser uma mudança do qual acontece simplesmente do nada. Acordei de manhã e resolvi que eu quero mudar. Não, essa mudança ela tem que ser planejada. Ela tem que ter uma execução com muito cuidado para que você possa ter sucesso. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então, esse depois do qual nós queremos trabalhar e queremos mostrar é porque vai haver tanto mudanças na sua vida pessoal como na sua vida profissional.
E na vida profissional, nós temos que saber o como lidar. Por quê? Nós temos aí um momento de transformação e readequação em nossas rotinas diárias. E a partir de agora quero falar então da sua vida profissional. Então aqui tem uma ilustração do pai com a criança no colo trabalhando. E essa imagem ela serve para ilustrar milhares e milhares de pessoas que estão passando por essa mesma situação. Você foi dormir com uma situação e acordou tendo que trabalhar no home office. E é claro, a maioria das pessoas não tinham, ou até hoje ainda não tem, um ambiente adequado para se trabalhar. E também acabou se pegando, né, a determinadas situações rotineiras do seu dia a dia, do qual ele tem que lidar. Então, por exemplo, olha, minha criança, eu levava o meu filho para a creche, agora não tem mais. Eu tenho que trabalhar em casa. O meu filho está em casa. E eu preciso cuidar dele também. Então eu tive que conciliar os meus afazeres dentro da minha profissão, aquilo que eu fazia, as atividades diárias, junto com os deveres de casa. E o grande segredo é perguntar-se, tudo isso que aconteceu está impactando o nosso futuro? Ou vai impactar o nosso futuro? E a resposta é sim. Para quem acompanha as notícias diárias, tem percebido que muitas empresas elas perceberam que o home office para ela foi muito proveitoso. Ou seja, aumentou-se a produção, diminuiu-se os custos de manutenção de um local físico. Significa que muitas empresas vão adaptar-se para essa nova realidade. Ah, mas não é o meu caso. Talvez não seja o meu, talvez não seja o seu, talvez não seja do outro, mas vai ser o caso de algumas pessoas. Algumas funções, algumas atividades das quais não exige a pessoa estar obrigatoriamente no seu local de trabalho. E essa mudança ela é muito importante para que você possamos analisar a nossa profissão no futuro. Porque já vínhamos acompanhando que com a ascensão da tecnologia, muitas funções, muitos cargos que décadas estavam funcionando, simplesmente eles deixaram de existir em substituição à tecnologia. Então, quando nós olhamos para o chão de fábrica de uma organização, isso é muito latente. Nós conseguimos detectar isso. Então, o ser humano, a força braçal das pessoas foram substituídos por processos robotizados. Então nós temos que olhar para frente. Nós precisamos olhar para o amanhã, para a nossa profissão. Porque de repente nós podemos estar investindo em algo que não existirá mais. E isso não é bacana. Isso não seria um aproveitamento. Por isso nós falamos tanto do planejamento de carreira. Bom, o trabalho em si que nós estamos falando, esse desenvolvimento no dia a dia, que acabou se tornando tão normal que nós não temos tempo para pensar em nosso futuro. Só que nós não podemos esquecer que esse nosso futuro, ele depende totalmente da nossa vida profissional, porque a qualidade de vida da nossa família depende da nossa profissão, do nosso sucesso profissional. Bom, e aí, é claro, quando nós falamos de carreira, eu preciso entender um processo que já vinha acontecendo, mas que se tornou muito mais forte agora, que são as hard e as soft skills. O que são as hard e as soft skills? São as competências.
hards de competências técnicas, soft de competências comportamentais. As hards, elas sempre foram valorizadas desde o antepassado. Então você pega décadas atrás, desde a época da Revolução Industrial, as hards, essas competências técnicas, elas sempre foram muito valorizadas pelas organizações. Ou seja, o que são essas competências técnicas? É o fazer. Então, eu faço isso, é uma competência técnica que eu tenho. Eu desenvolvo isso, é uma competência técnica que eu tenho. Ela é essencial, ela é necessária dentro da organização. E eu preciso ter. De alguns anos para cá, essas competências técnicas, não que elas deixaram de ser importantes, mas as empresas elas começaram a dar uma valorização maior para as competências comportamentais. Por quê? Porque elas detectaram que é muito mais fácil você desenvolver no seu funcionário, né, aquele que é candidato, que está sendo contratado, é muito mais fácil você treiná-lo e desenvolver uma competência técnica do que uma competência comportamental. E a empresa começou a perceber que o sucesso profissional de uma pessoa dependia muito mais da competência comportamental do que da competência técnica. Então elas começaram, no momento da contratação, no momento do processo de recrutamento e seleção, a valorizar as soft skills, que são essas competências comportamentais. O porquê dessa valorização? Porque hoje está em alta, né? É a inteligência emocional da qual nós falamos, é a facilidade que a pessoa tem do trabalho em equipe, é o carisma junto ao seu colega de trabalho, é a empatia junto ao seu colega, é você realmente ser um funcionário, um colaborador engajado. E isso é difícil você, empresa, isso é muito difícil para a empresa desenvolver. É claro que ela tem políticas para favorecer essa situação, mas desenvolver isso não é tão fácil quanto se pareça. Por isso que as organizações elas começam então a valorizar no processo de contratação as soft skills. E aí nós podemos falar da pessoa resiliente, aquela pessoa que tem a capacidade de sempre estar recomeçando, né? A pessoa que ela consegue sempre dar um plus mesmo quando algo não dá certo. Então, é muito importante você analisar as suas hards e as suas soft skills, né? Que nós vamos fazer, depois eu vou mostrar para vocês. Bom, nós estamos falando de competências. Quando eu falo de hard e soft skill, eu estou falando de competências, nada mais que isso. E de onde vem? E aí, eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar, né? Essas hard e essas softs, elas vêm do conhecimento. O que é o conhecimento? É o saber. Então é o saber conceitualmente. Quando você lê, quando você fez um curso de graduação ou não, quando você estudou, quando você faz um curso livre, qualquer coisa que você faz e você tirou proveito de alguma coisa, você tem o conhecimento. Agora, só ter o conhecimento não adianta. Você precisa também colocar aquele conhecimento em prática. Esse colocar o conhecimento em prática significa que você está desenvolvendo habilidades. É o saber fazer. Então, quando você faz algo, olha, eu aprendi isso. Então você estava lá navegando em seu computador, de repente você viu uma receita de uma costela suína assada. Nossa, você gostou, que coisa bacana. Você foi lá, fez a aquisição daquela costela, você preparou segundo o que dizia ali a receita, né, o que mostrava, você fez, nossa, ficou espetacular. Esse fazer
Esse fazer é a sua habilidade. Então, conhecimento é você adquirir, saber alguma coisa. Habilidade é você colocar em prática, é você saber fazer. E aí você tem que ter atitude. Nossa, que receita maravilhosa! Mas se você não tiver atitude de ir lá no mercado, comprar a carne no açougue e fazer, não adianta. E atitude, esse saber agir, também é de grande importância para a organização. Então nós temos conhecimento, habilidade e atitude. A soma disso tudo, nada mais é do que a competência, aquilo que nós chamamos de chá. Nossa, bacana, né? Bacana. E aí já começa uma análise do novo normal. O que é essa análise do novo normal? Quais conhecimentos você possui? Pega aí um papel, pega uma caneta e anota, faz uma anotação. Você já fez essa atividade alguma vez na sua vida? É importante, porque nós estamos falando do seu futuro. E é claro que nós precisamos saber aquilo que nós temos e aquilo que nós não temos. Então, faz uma análise lá. Olha, quais conhecimentos eu tenho? Bom, olha, eu fiz graduação nisso, eu fiz pós nisso, eu fiz esse curso, eu fiz isso. Nossa, eu tenho conhecimento sobre tudo isso. Bacana, né? Você ainda pode destrinchar ainda mais. Olha, eu fiz pós nisso e nessa pós eu aprendi isso. Olha que bacana, legal. Então isso é o conhecimento que você tem. É seu, ninguém tira, mas você precisa aprender a administrar, aprender a valorizar as suas conquistas. E aí depois, quais são as habilidades? O que você sabe fazer? Então, coloca no papel, e já que nós estamos falando aqui do profissional, coloca no papel o que você sabe fazer dentro de uma profissão. Olha, eu sei fazer isso, aquilo. Às vezes você vai saber fazer muitas coisas que nem refere-se ao seu cargo, mas não importa. É tudo aquilo que você sabe fazer. Coloca, anota quais são minhas habilidades que você sabe fazer, né? E aí depois, quais são suas atitudes? Você tem atitude, né? Ah, sim, eu tenho atitude. Então, coloca quais são as suas atitudes, as facilidades que você tem, né? Aquilo que você consegue olhar, enxergar e você precisa fazer. Você precisa colocar a mão na massa. Então, atitude é o querer fazer. Eu quero fazer. Então você colocou isso. Então, quando você colocar o conhecimento, a habilidade, a atitude, você registrar, você vai ter as competências. O que são as competências, né? É aquilo que realmente você consegue fazer. Mesmo que seja somente o desejo do fazer. Se você tem o desejo, é porque você sabe, você tem essa execução. E isso é muito importante. Então, registre todas estas competências. E aí, você vai começar a perceber, ao fazer esses registros, que muitas coisas podem ter passado sem que você tenha percebido. Na verdade, você está passando a limpo a sua vida. Que está tudo aqui, mas você nunca tinha registrado. E é importantíssimo você fazer esse registro. É importantíssimo você colocar isso em prática. Porque é um exercício para que você possa visualizar o seu futuro, conforme nós vamos aprender depois nos demais encontros. E aí, nós temos que entender. Bom, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho atitude, a soma disso tudo me dá as competências. Agora, você precisa olhar para fora, você precisa olhar para as empresas, para as organizações ou para a empresa em que você trabalha, quais são as competências que estas empresas estão procurando. E quando nós falamos lá no início do novo normal, é isso, porque as empresas elas começaram a mudar os seus processos.
Muitas empresas, mesmo nesse período que nós estamos passando, elas continuaram contratando. Só que elas não podiam mais fazer todo o processo presencialmente. Elas mudaram. E quem diz que elas irão retornar? Quem pode dizer que elas irão retornar para o processo tradicional? Um processo moroso, um processo caro. Provavelmente, muitas empresas não vão retornar, vão manter esse novo processo que elas foram obrigadas a aprender de um dia para o outro, mas que perceberam que dá certo, que funciona também. Né? Tendo a boa vontade, tanto de um lado do empregador como do outro lado do empregado, o colaborador, o futuro, as coisas também funcionam. Então aí nós temos que entender quais são essas competências, né? E aí nós podemos lembrar de algumas competências que as empresas buscam hoje. Então nós podemos falar, olha, da pessoa resiliente. Então nós precisamos ter essas pessoas resilientes. Olha, eu quero contratar uma pessoa que tem uma visão estratégica, né? Eu preciso de uma pessoa que tem capacidade de inovação, que consegue enxergar de maneira diferente e ter a resolução de um problema que acontece agora. Eu preciso de uma pessoa que seja ágil. Eu preciso de alguém que seja líder, que tenha a competência da liderança. Eu preciso de pessoas, então, que sejam resistentes, né? Resistente a quê? Resistente às situações que aconteciam, que possam olhar para o novo com mais facilidade. Resistência no sentido de que eu consigo enxergar a mudança e eu trabalho. Então, olha, o que passou, passou. Aquilo já não me interessa mais. Eu quero a mudança do novo agora. Eu quero algo novo. Então, nós temos, claro, um monte de competências hoje. Lembrando das soft skills que entram aqui. Né? Lembra, nós falamos das soft skills, das competências comportamentais. Eu preciso disso. Né? Pessoas empáticas, pessoas que realmente elas possam agregar valor para a minha organização. Então eu preciso entender o cenário da organização. Não adianta eu achar que, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, se não é isso que a empresa está buscando. Primeiro faça o exercício de entender a organização. O que a organização está buscando? Para que você possa adequar-se a essa nova realidade. Adequação. Reaprender. Essas são as palavras para o momento que nós estamos vivendo hoje. Bom, e aí eu tenho que pensar no meu plano de carreira. Eu tenho que pensar. Quantas e quantas pessoas já não estavam, né, nesse período que a gente que já vinha acontecendo, já não estava se readequando a uma nova realidade. Então, quando eu falo do plano de carreira, eu estou dando foco de direcionamento profissional para as pessoas. Eu tenho foco? Pergunte para você mesmo, qual que é o seu foco? Você tem um foco? Olha, você sabe responder para mim onde você estará daqui 5 anos? Ah, eu sei, eu vou estar na mesma empresa. Ah, bacana! Você está feliz lá nesta empresa? No cargo que você está, com o salário que você está ganhando? Não! Opa, peraí. Então daqui 5 anos você se vê na mesma empresa, no mesmo cargo, com o mesmo salário e está tudo bem? Não, não está bem. Tem algo errado. Não! Daqui 5 anos, olha, eu subi de cargo naquela empresa porque tem oportunidade. Subindo de cargo, eu vou também ter um aumento salarial. Facilitar a interligação entre os conhecimentos diversos. Interligar, conectar, essa é a palavra da vez. Né? E nós temos uma facilidade muito grande devido ao uso da internet. Ela nos traz um monte de informações das quais nós podemos aproveitar. Basta sabermos como tirar proveito de tudo o que tem lá.
e facilitar, se necessário, a alteração do rumo profissional. Olha, não está do jeito que está do jeito que está nesse meu cargo, nessa minha função, eu percebo que futuramente não vai existir mais. Você vai esperar o futuro chegar? Não, olha, eu preciso começar a me preparar. E tem aumentado e muito o número de profissionais que estão fazendo a segunda graduação. Mas por que estão fazendo a segunda graduação? Porque a função deles está perdendo valor no mercado. E aí eles perceberam que precisam fazer outras coisas. É grande o número de pessoas que estão procurando conhecimento na área de tecnologia. Porque o que está em alta? A área de tecnologia. Então, a maioria da profissão do futuro, dos cargos, vai ser para a área de tecnologia. Então essas pessoas já começaram a fazer um investimento para si mesmo, pensando no seu futuro profissional. Dar maior segurança para as pessoas, claro, para você próprio e também para a sua família. E proporcionar um amplo debate da vida profissional das pessoas. Então, quando nós pensamos no plano de carreira, ele é primordial porque é a sua carreira que vai fazer com que você alcance os seus objetivos pessoais e profissionais, e na maioria das vezes o seu objetivo pessoal ele está elencado com mais pessoas da sua família que dependem de você para ter qualidade de vida. Então, olha só a sua responsabilidade. É muito grande a sua responsabilidade frente à sua carreira, frente ao planejamento da sua carreira. Então, que sirva para que nós possamos visualizar essa situação. E onde eu estarei daqui 5 ou 10 anos? Reflete um pouquinho, para aí um pouquinho e faça uma reflexão onde você vai estar daqui a 5 anos. E aí você chegou num denominador comum. E agora, daqui 10 anos? Né? E se você ficou em dúvidas, então é um momento de reflexão e de olhar para o futuro, mas estabelecer metas. Porque se olhar para o futuro e não ter metas não adianta, né? Não vai acontecer nada. Tá muito bom do jeito que tá, ok. Então não adianta. E aí eu gostaria, né, eu trouxe aqui para vocês um vídeo que é Alice no País das Maravilhas, que muitas das vezes vai refletir aquilo que você está passando hoje. Vamos assistir. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Não, isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Se nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. E se, ao fazer a pergunta onde você estaria daqui a 5 ou 10 anos, você não soube a resposta, você está na mesma situação de Alice. Tanto faz como tanto fez. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho leva a qualquer lugar. Então reflita sobre isso. Será que eu estou nessa situação? Né?
E se você estiver, não tem nada de errado. A maioria das pessoas estão, infelizmente. Então, o que é necessário é tomar a decisão agora de mudar. É tomar a decisão de fazer diferente. E o que é fazer diferente nesse momento? Fazer diferente nesse momento é planejar a sua carreira, que é o que nós vamos fazer durante essa semana, com muitas dicas para que nós possamos olhar para o nosso futuro. Mas agora no presente, estabelecermos objetivos, estabelecermos metas para que nós possamos ter um sucesso profissionalmente. Então, participe. Esse é o primeiro encontro de outros que nós teremos durante essa semana. Leve cada encontro em consideração. Anote, coloque em prática, né? Faça, estabeleça o seu plano. E sempre que tiver uma dúvida, vai anotando. Porque lá no final eu vou deixar o meu contato e você poderá ter um encontro presencial comigo para que nós possamos esclarecer essas determinadas dúvidas. Ou seja, realmente mostrar, colocar no papel e dar um sentido à sua vida profissional, à sua carreira, estabelecendo, planejando a sua carreira, que vai se tornar no seu plano de carreira. Muito obrigado por você ter participado desse nosso primeiro encontro e eu deixo o convite aqui já para no próximo dia, amanhã, né? Amanhã nós já teremos um outro encontro e nós vamos ter dicas importantíssimas no próximo encontro. Nós vamos falar sobre análise do mercado atual. Então, eu falei anteriormente nesse encontro, né, sobre as competências que as empresas buscam hoje. Mas qual que é o cenário mundial? Qual é o cenário no qual nós estamos inseridos e que nós precisamos entender para poder planejar a nossa carreira? Eu aguardo você no próximo encontro. Abraços e até lá!